Livro 7. Depois de celebrada no Quen de Betânia a reunião combinada, Ben-Hur acompanhou os galileus ao seu país, onde a sua façanha na antiga praça do mercado lhe granjeou fama e autoridade. Antes de terminado o inverno, tinha reunido 3 legiões, organizando-as ao modo romano. Teria podido ter o dobro, mas dadas as suspeitas de Roma e a proximidade de Herodes, foi medida prudente limitar o número. Ele mesmo adestrava os oficiais no manejo das armas e nas manobras próprias para as formações das legiões e depois mandava-os para as suas casas, para que, por sua vez, instruíssem os seus companheiros. Simônides fornecia-o de armas e de dinheiro e o cheque Ilderim levava-lhe víveres e provisões. Os meses de inverno transcorreram rapidamente para Ben-Hur, e quando chegou a primavera, já tinha convencido todos, de modo que pôde dizer-lhes com complacência: Amigos, venha agora o bom rei. Só terá que dizer-nos onde quer estabelecer o seu trono, e nós com a nossa espada conquistá-lo-emos. Uma tarde em que Ben-Hur descansava à entrada da caverna que lhe servia de morada, apresentou-se-lhe um correio árabe que lhe entregou uma carta concebida nos seguintes termos: Jerusalém, Nisan-Ive, apareceu entre nós um homem a quem todos tomam por Elias. Viveu muito tempo na solidão do deserto, e aos nossos olhos é um verdadeiro profeta. Tal nos revelavam as suas palavras, cuja essência é a de que dentro em pouco há de chegar um homem maior que ele e a quem espera na margem oriental do Jordão. Eu vi-o e ouvi-o. Aquele por quem espera é verdadeiramente um rei. Vem e julga-o por ti próprio. Toda a Jerusalém corre atrás do profeta e tantas são as pessoas que acodem a vê-lo, que a margem onde ele mora está como o Monte Olivete nos últimos dias da Páscoa. Maluche. O rosto de Ben-Hur resplandeceu. Esta carta, meus amigos, disse aos galileus, anuncia-me a próxima realização das nossas esperanças. O mensageiro do rei já apareceu e já o anunciou. A leitura da carta produziu um alvoroço geral entre os galileus. Preparai-vos, pois, acrescentou, e amanhã dirigi-vos a vossas casas. Por mim e por vós irei ver se o rei chegou realmente e comunicar-vos-ei. Entretanto vivamos com a alegria da promessa. Quando a noite caiu, montou a cavalo e acompanhado de um guia árabe dirigiu-se ao Jordão. Enquanto cavalgava entregue aos seus pensamentos, o guia atraiu a sua atenção, sobre um ponto que se movia no horizonte atrás de si. É um camelo, disse o guia. Seguido de outros? Perguntou Ben-Hur. Só. Não, um homem segue-o a cavalo, provavelmente o guia. Pouco tempo depois o próprio Ben-Hur pôde distinguir que o camelo era branco e de estatura tão descomunal que lhe recordou imediatamente o assombroso quadrúpede que pela primeira vez viu na fonte Castalha, pensando que podia ser o egípcio, retardou o passo até que pôde distinguir 2 pessoas sentadas debaixo do toldo do camelo. Dar-se-lhes ia a conhecer? Deixaria que atravessassem sós o deserto? Enquanto estava indeciso sobre o que devia fazer, o camelo alcançou-o, deteve-se ao lado do seu cavalo e Ben-Hur, ao levantar a cabeça, encontrou-se em presença de Iras, que levantando a cortina o olhava com os olhos cheios de surpresa e de alegria. Que as bênçãos do verdadeiro Deus caiam sobre ti, disse Baltazar. E a sua paz esteja contigo e com os teus, respondeu Ben-Hur. A minha vista está debilitada pelos anos, disse Baltazar, mas creio reconhecer em ti o filho de Ur, o hóspede de Ilderim, o generoso. E tu és Baltazar, o sábio egípcio. Que procuras nestes sítios solitários? Quem está com Deus nunca está só e Deus está em todas as partes, respondeu gravemente Baltazar. Contra os ladrões do deserto protege-nos um selo do cheque Ilderim,
e contra os animais ferozes a proteção divina. Creio, disse Iras com um sorriso, que terás o sumo gosto de nos mostrares o caminho mais curto para a fonte mais próxima, com o fim de podermos bendizer com a água o nosso matinal pequeno almoço no deserto. Ben-Hur apressou-se a responder. Tem um pouco de paciência e encontraremos a fonte que desejas e cujas águas serão tão refrescantes como as da famosa Castalha. Pouco depois chegaram a uma torrente cujas águas se dividiam numa multidão de arroios que serpenteavam e se entrelaçavam por entre ilhas de verdura e espessos canaviais. Os cavalos ficaram livres num momento e o etíope ajudou Baltazar e Iras a aperem-se do camelo. Já com o pé em terra, o velho voltou-se para o levante, cruzou reverentemente as mãos sobre o peito e murmurou uma oração. Trazei-me um copo, disse Iras. O escravo tirou um copo do baldaquim e apresentou-o à egípcia. Esta disse a Ben-Hur: Quero ser a tua copeira. Ben-Hur teria querido servir a água a Iras, mas esta recusou a oferta, mergulhou o copo na fonte e tirou cheio de água que ofereceu ao judeu. Não, disse este, afastando a graciosa mão, peço tu, é um dever meu. A egípcia insistiu. No meu país, filho de Ur, há um provérbio que diz: mais vale ser copeiro de um homem afortunado, que ministro de um rei. Aspas. Afortunado? Perguntou. Iras apressou-se a acrescentar. Não foste vencedor no circo? Ben-Hur ruborizou-se. Para mais, venceste um romano, lutando com ele à espada. O rubor chegou-lhe até a raiz dos cabelos. Lutava entre o assombro e o contentamento, e ao ver a sua confusão, a egípcia levantou-se e disse: Ó, deuses do Egito! Eu agradeço-vos por me terdes mostrado um herói e também porque a vítima do palácio de Iderneu não foi o meu rei entre os homens. Seja em vossa honra. Verteu no tanque parte do conteúdo do copo e bebeu o restante. Depois, afastando o cristal dos lábios, exclamou a rir. Ó, filho de Ur! Toma o copo e vê se podes encontrar nele inspiração para me dedicar um galanteio. Ben-Hur tomou o copo e encheu-o. Um filho de Israel não tem deuses a quem oferecer libações, disse, dissimulando a sua perturbação. Que sabia dele a egípcia? Tinham-na inteirado das suas relações com Simônides, ou do tratado com Ilderim? Uma suspeita assaltou-o. Alguém tinha descoberto segredos de tanta gravidade. Precisamente, dirigia-se a Jerusalém, onde, mais do que noutra parte, a revelação dos seus desígnios ao inimigo seria prejudicial, para si, para os seus aliados e para a sua causa. Podia a egípcia ser sua inimiga? Quando o copo refrescou, encheu-o, levantou-se e afetando uma indiferença que não sentia, disse. Se fosse egípcio, grego ou romano, diria, deuses, dou-vos graças porque reves deixado no mundo o encanto da beleza e as doçuras do amor, e bebo a saúde daquela que melhor os representa, Iras, a mais formosa das filhas do Nilo. Aspas. A egípcia poisou a mão, suavemente, no ombro de Ben-Hur. Transgrediste a lei. Não te poderia denunciar aos rabinos? Oh, disse ele a rir, seria o menos que poderia fazer uma pessoa que conhece tantíssimos segredos de Estado. Ainda mais. Irei junto da pequena hebraica que cultiva as rosas no terraço do grande mercador de Antioquia. Perante os rabinos, acusar-te-ei de ímpio, perante ela. Que? Repetirei o que me disseste ao levantar o copo e tomando os deuses por testemunhas. Antes que pudesse responder à alusão feita à pequena hebraica, Baltazar aproximou-se deles. O escravo trouxe as toalhas e os três,
depois de se terem lavado e secado as mãos, sentaram-se, ao uso oriental, debaixo da mesma tenda que muitos anos antes tinha servido de refúgio aos 3 magos no deserto. Quando te alcançamos, ó filho de Ur, disse Baltazar no final da refeição, pareceu-nos que também te dirigias para Jerusalém, como nós. Será inconveniente perguntar-te se efetivamente te diriges para lá? Sim, vou à Cidade Santa. Estou impaciente, disse Baltazar. Não há muito, perturba o meu descanso sempre o mesmo sonho. Uma voz grita-me constantemente, depressa. Levanta-te, aquele a quem tão ardentemente esperas. Chegou. Aspas. Referes-te ao que há de ser rei dos judeus? Perguntou Ben-Hur, assombrado. Sim. Não ouviste dizer nada dele? Nada, para além do que te disse. Pois eu tenho notícias dele que te alegrarão, como me alegra Ram a mim. Ben-Hur tirou de entre as pregas da sua túnica a carta que tinha recebido de Maluche. O egípcio tomou-a com mão trêmula. Leu-a em voz alta e com emoção crescente, as veias do pescoço incharam-lhe e palpitaram com violência. Ao chegar ao fim, ergueu os olhos em ação de graças. O silêncio que se seguiu a estas palavras foi interrompido, de novo, por Baltazar. Levantemo-nos, disse, levantemo-nos e prossigamos o nosso caminho. O que disse aumentou mais a minha impaciência por ver aquele que está constantemente na minha mente. Sirva isto para me confessar diante de ti, filho de Ur, e de ti, minha filha, da pressa que tenho. Há um sinal seu, um escravo tirou vinho de um odre, de que se serviram e beberam. Enquanto o escravo guardava o que sobrara, nas caixas do baldequim e o árabe conduzia os cavalos dos 3 amigos, lavaram as mãos no manancial. Depois partiram para se juntarem à caravana de que Baltazar se tinha separado impulsionado pelos seus desejos de chegar a Jerusalém. Depois de 3 dias de viagem, a comitiva deteve-se, perto do meio-dia, nas margens do rio Jabloque, onde estavam acampadas, aproximadamente umas 100 pessoas, na maioria pastores que descansavam ali com os seus rebanhos. Apenas se apearam do camelo, acercou-se-lhes um homem com um cântaro cheio de água e uma taça, convidando-os a beber. Aceitaram e Ben-Hur perguntou o motivo da sua presença. Regresso das margens do Jordão, onde há, na atualidade, grande número de pessoas, algumas procedentes de países longínquos e que viajam como vós. Que se passa? Compreendo, replicou o estrangeiro. Vindes de longe e não ouvisteis as boas novas. Quais? Um homem veio do deserto, dos seus lábios brotam palavras estranhas que seduzem quantos as ouvem. Chama-se João, o Nazareno, filho de Zacarias, e chama-se a si mesmo, precursor do Messias. A egípcia também prestava atenção a estas notícias. Muitas pessoas acodem a escutá-lo e de lá volto eu com alguns. E que predica? Uma nova doutrina nunca antes ouvida em Israel, segundo dizem. Chama-lhe a doutrina do batismo. Os rabinos hesitam em o acolher e nós não sabemos que fazer. Uns perguntaram-lhe se era o Cristo, outras se era Elias, mas a todos respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nesse momento foi chamado pelos seus companheiros e quando se afastava, Baltazar perguntou-lhe com voz trêmula: Bom homem, dizei-nos se poderemos encontrar o pregador no local onde o deixasteis. Sim, em Betabara. Quem pode ser esse Nazareno, disse Ben-Hur a Iras, senão o arauto do nosso rei?
Tão facilmente se tinha deixado persuadir de que a filha se interessava mais que o seu velho pai pelo misterioso personagem que procurava. Este, cujos fatigados olhos fulguraram ao ouvir a nova, levantou-se e disse: Apressemo-nos, já descansei. Muito perto da 3ª hora do dia seguinte, depois de seguir pelo caminho que costeia a aldeia do Monte Gileade e que tomara desde sua saída de Armof, a comitiva chegou à árida estepe que se estende a setentrião do rio sagrado. O sangue de Ben-Hur circulava-lhe rapidamente pelas veias, só ao considerar que estava perto do val. Regozija-te, Baltazar, disse, não tardaremos a chegar. Breve divisaram cabanas, tendas e animais que pastavam e grandes multidões reunidas junto da ribeira, mas à medida que se aproximavam, notaram que as pessoas começavam a dispersar. Tinham chegado tarde. Paremos aqui, disse Ben-Hur a Baltazar, que se entregara ao desespero. Talvez o Nazareno venha por este lado. Quando já algumas centenas de pessoas se tinham ido, viram adiantar-se para eles, uma pessoa, que os fez esquecer quanto os rodeava. O aspecto do homem era rude e grosseiro, quase selvagem. O seu rosto magro, esqualido, e da cor do pergaminho. Pelas costas e até a cintura caía-lhe em caracóis, abundante cabeleira queimada pelo sol. Os seus olhos eram brilhantes, todo o lado direito da sua pessoa estava desnudado e era da mesma cor do seu rosto e quase sem carnes, o resto do seu corpo estava coberto por uma camisa de pele de camelo suja como a tela da tenda dos beduínos e sujeita na cintura por um largo cinturão de pele por curtir. Levava os pés nus e das costas pendia-lhe uma bolsa de couro. Apoiava a mão num bastão, ainda que os seus movimentos fossem vivos, decididos e estranhamente inquietos, de quando em quando afastava de sobre os olhos os seus caracóis rebeldes e olhava em redor, como se procurasse alguém. Em momento de tanto interesse para os recém-chegados, e que cada um era presa de uma emoção distinta, outro homem estava sentado não muito longe sobre uma pedra na margem da ribeira pensando talvez no sermão que acabava de ouvir. De súbito levantou-se e caminhou lentamente na mesma direção que levava o Nazareno e como se desejasse encontrar-se com ele muito perto do sítio em que estava o camelo. Os dois, o pregador e o forasteiro foram caminhando até se encontrarem. A 10 passos de distância, o pregador parou, afastou dos olhos os cabelos que lhe impediam a visão, olhou fixamente o forasteiro e levantou as mãos como assinalando à multidão para que se detivesse a contemplá-los. Todos pararam admirados. O silêncio era profundíssimo. O Nazareno levantou pausadamente o bastão que segurava com a mão direita, assinalando com ele em direção ao forasteiro. Todos os circunstantes fixaram nele os seus olhares atentamente. O mesmo fizeram Baltazar e Ben-Hur. O homem dirigia-se para eles com lentidão, era de estatura um pouco superior à mediana, delgado e de movimentos tranquilos e circunspectos. Na mão esquerda levava o pano da cabeça, que era de cor avermelhada. O seu trajo estava amarelado pelo pó e sujo de lodo. As borlas do seu cinturão eram azuis e brancas como as prescrevia aos rabinos a lei. As suas sandálias muito simples. Não usava nem bolsa nem bastão. Mas nenhum destes pormenores chamou a atenção dos nossos 3 protagonistas, aos quais apenas atrai a cabeça e em especial o rosto do desconhecido, que difundia uma inefável fascinação. Como dissemos, levava a cabeça descoberta, e os seus cabelos, de cor castanha dourada, ligeiramente ruivos, dividiam-se a meio para descer em largos caracóis pelos ombros. Era difícil determinar se as suas feições eram gregas ou hebraicas. Pela sua delicadeza o nariz e a boca pertenciam mais ao tipo grego,
e ante a doçura dos seus olhos, a palidez do seu rosto, a sedosidade dos seus cabelos e da sua eriçada barba, que formavam um conjunto inexplicável de suavidade e de beleza, um soldado teria sorrido ao encontrá-lo, uma mulher ter-se-ia sentido instintivamente atraída a amá-lo e uma criança ter-lhe-ia estendido a diminuta mão e outorgado toda a confiança da sua alma juvenil. Lentamente continuava a aproximar-se dos nossos três protagonistas. Ben-Hur era digno de atrair os olhares de um rei, no entanto os olhos do que se aproximava não se fixavam nele nem na maravilhosa beleza de Iras, mas sim no velho e caduco Baltazar. O silêncio era profundo. O Nazareno, estendendo o bastão para o recém-chegado, gritou em voz alta: Olhai o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Os circunstantes, assombrados pela ação e pela frase, dispunham-se a escutar o que se seguiria a estas estranhas palavras, cujo sentido a sua inteligência não abarcava. Mas em Baltazar produziram um efeito irresistível. Tinha vindo para ver outra vez o Salvador. A fé que lhe tinha granjeado tal privilégio quando era jovem, tinha sido confirmada com os anos, concedendo ao seu olhar uma penetração superior aos dos seus companheiros, uma força que lhe permitia reconhecer apenas pelo aspecto aquele a quem procurava. Baltazar caiu de joelhos. Ele não tinha necessidade de explicações e, como se o eremita o soubesse, voltou-se para os que o olhavam assombrados e prosseguiu: Este é aquele de quem falei. Eu não o conhecia, mas a fim de que se manifeste a Israel, veio batizá-lo com água. E viu o Espírito descer do céu sobre ele em forma de pomba. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para o baptizar com água disse-me: aquele sobre cuja cabeça verás descer o Espírito. Esse é quem procuras. E eu vi-o e testemunho que esse é o Filho de Deus. É ele, gritou Baltazar com os olhos cheios de lágrimas. E caiu por terra desmaiado. Ben-Hur apeou-se do cavalo para lhe render homenagens, mas Iras gritou: Filho de Ur, socorro! Meu pai está a morrer. Deteve-se, olhou para trás e apressou-se a socorrer o ancião. Iras deu-lhe um toque e Ben-Hur, ordenando ao escravo que fizesse ajoelhar o camelo, correu ao rio para buscar água. Quando voltou, o forasteiro tinha desaparecido. Por fim Baltazar recobrou os sentidos e perguntou debilmente: Onde está? Quem? Perguntou Iras. Ele, o Redentor, o Filho de Deus, a quem pude ver pela segunda vez. Crês tu que é realmente o Filho de Deus? Perguntou Iras a Ben-Hur com voz baixa. Estou cheio de assombro, aguardemos. No dia seguinte, enquanto os três prestavam atenção ao eremita, este interrompeu-se a meio da conversa e exclamou: Olhai o Cordeiro de Deus. Seguindo a direção da sua mão, puderam ver novamente o forasteiro. Enquanto Ben-Hur examinava a sua delicada figura e o seu aspecto majestoso, assaltou-lhe uma nova ideia. Baltazar e Simônides têm razão. Não pode o Redentor ser um rei? E perguntou ao que estava mais próximo: Quem é aquele homem? E o outro, rindo ironicamente, respondeu: É filho de um carpinteiro de Nazaré.